compartilhamento de tela. Estão conseguindo ver minha tela agora? Sim. Então, para quem não me conhece, meu nome é professor Ira Reis, sou farmacêutico bioquímico, mestre e doutorando em ciências da saúde, e a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as fases analíticas, falar um pouquinho sobre a coloração na microbiologia, a importância da microscopia no diagnóstico microbiológico e o uso de meios de cultura. Então, por que que a gente precisa estudar microbiologia, né? Porque os micro-organismos, e aí nós incluímos as bactérias, algumas delas, elas são benéficas para o nosso corpo. Inclusive, muitas delas são utilizadas na indústria alimentícia, para a produção de laticínios, para a produção de queijos, a produção de vinhos, a produção de bebidas alcoólicas, a produção de embutidos, né, a produção de pães, né, no processo de fermentação. Então, existem inúmeros exemplos da utilização de micro-organismos para o benefício do indivíduo e também para a produção de alimentos. E também na produção de medicamentos. Você já deve ter ouvido falar das bactérias geneticamente modificadas para produzir insulina, para produzir outras proteínas de interesse médico, na confecção e produção de antibióticos também. A maioria dos antibióticos que nós temos no mercado, elas são produzidas por bactérias. Porque essas substâncias, elas funcionam como um mecanismo de defesa da bactéria. Então, a bactéria, para ela colonizar, ela precisa combater suas, elas estão ali competindo com o mesmo. Então, quando uma bactéria ela começa a liberar substâncias que prejudicam o crescimento das outras, ela se beneficia. Então, vários micro-organismos produzem antibióticos. Então, às vezes é meio contraditório você dizer que uma bactéria produz antibiótico, né? Mas é verdade. Então, quando se ouve falar em bactérias, a associação é imediata com sujeira, com doenças e outras coisas negativas, mas nem só de pontos negativos vive o mundo microbiano. Algumas bactérias, elas são benéficas. Algumas bactérias, elas são... Alguém está com o microfone aberto aí e está dando retorno. Vinícius, falar alguma coisa? Não, professor, tá travando aqui. Deixa eu fechar o microfone para ti. Pronto. Então, nós temos micro-organismos que causam malefícios para os olhos, né? Causando ali a conjuntivite. Temos estreptococos, que colonizam a garganta e pode gerar ali uma amidalite. E temos micro-organismos que colonizam a pele. E esses micro-organismos, alguns são benéficos porque eles ajudam a degradar pele morta, né? Destruir resíduos, eliminando substâncias tóxicas e pele morta. E existem também micro-organismos que colonizam a pele, que pode causar doenças graves como a tuberculose, né? Atacando os pulmões. Existem micro-organismos que colonizam o nosso intestino, como os lactobacilos acidófilos. Eles melhoram ali a digestão e produzem algumas substâncias benéficas para o corpo. Por exemplo, a nossa flora intestinal, existem micro-organismos que produzem vitamina K, que é uma proteína, uma vitamina importante para a síntese de substâncias procoagulantes, da cascata de coagulação. Então, quantos tipos de micro-organismos nós temos no nosso corpo? Nós temos cerca de 56 espécies diferentes de bactérias na nossa boca, cerca de 43 espécies diferentes de bactérias, de micro-organismos, no total, no nosso esôfago, 25 no estômago, no intestino, cerca de 195, e na genitália, cerca de 5 bactérias diferentes. Tem pesquisas, pessoal, que mostram que nós temos 10 vezes mais células bacterianas no nosso corpo do que as células do próprio organismo. Vocês terem uma noção de quantas bactérias nós temos no nosso corpo.
E vocês entenderem, por isso que a nossa medula óssea, ela está constantemente produzindo células de defesa. Porque essas células de defesa são produzidas na medula óssea, vão para a corrente sanguínea e depois migram para a pele, migram para o intestino, migram para o trato digestório, migram para a genitália para combater e controlar esse crescimento populacional de micro-organismos. À medida que a medula óssea ela tem dificuldade de produzir células de defesa, essas células que estão crescendo nessas regiões do corpo, elas podem aproveitar essa infecção oportunista. Por isso que os indivíduos imunossuprimidos, que têm dificuldade de produzir células de defesa, eles podem apresentar uma infecção oportunista. Então, aí, nós temos, na microbiota normal da conjuntiva, nós temos estafilococcus coagulados negativos, temos hemófilos, várias espécies de hemófilos, temos estafilococcus aureus, temos streptococcus. Professor, mas por que que nós não temos aí uma conjuntivite direta? Porque a nossa lágrima, elas produz substâncias microbicidas, né? Que geram lise bacteriana. Por isso que nosso corpo, o nosso olho, ele tem um mecanismo de defesa. Então, a lágrima, os constituintes da lágrima, são constituintes do sistema imune inato do nosso corpo. Protege a nossa mucosa, a nossa conjuntiva ocular, contra o crescimento exagerado de micro-organismos. Na microbiota do nariz, existem microbiota normal, tá? Staphylococcus coagulase negativa, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, espécies do gênero Neisseria, espécies do gênero Streptococcus, inclusive Streptococcus pneumonia, que causa a pneumonia. Na microbiota do estômago, nós temos ali Streptococcus, Staphylococcus, Lactobacillus e Peptostreptococcus, de várias espécies. Na microbiota da pele, nós temos Staphylococcus coagulase negativa, difteroides, inclusive o próprio Bacterium acnes, que causa a acne, Staphylococcus aureus, Streptococcus, bacilos, fungos também, como Malassezia fufu e Cândida, além de micobactérios. Na microbiota da uretra, nós temos Staphylococcus coagulase negativa, difteroides, Streptococcus, micobactérios, Malassezia fufu e Peptostreptococcus. Do ouvido externo, nós temos Staphylococcus coagulase negativa, difteroides, pseudomonas, Enterobacteriácea, que pode estar em alguns indivíduos. Na microbiota da cavidade oral e orofaríngeo, há a quantidade de micro-organismos que são encontrados. Streptococcus viridans, Staphylococcus coagulase negativa, Veillonella, Fusobacterium, Treponema, Porphyromonas, Neisseria, Brahamella catarrhalis, Streptococcus beta-hemolíticos, Cândida, hemófilos, difteroides, Actinomicetus, né? Eikenella, corrodense, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus. No intestino, outra quantidade, e na microbiota do intestino delgado, aqui é grosso, na verdade. Vou até mudar aqui senão eu vou esquecer de fazer essa modificação. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que o nosso corpo ele está rodeado de micro-organismos e que a grande maioria deles são inofensivos, fazem parte, né, da nossa microbiota. Mas, lógico, que esses micro-organismos, eles podem, né, alguns deles podem aproveitar a baixa de guarda do indivíduo com imunossupressão e gerar uma infecção oportunista. Então, quais são as bactérias que podem causar infecções em determinadas regiões do nosso corpo?
É causada por vários tipos de micro-organismos, pode ser causada por fungos, por bactérias, por vírus, por condições autoimunes, por toxinas, mas de bactérias nós temos aí Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Streptococcus agalacti e Listeria monocytogenes. Que pode gerar uma inflamação do ouvido, Streptococcus pneumonia. Infecção pulmonar, uma outra grande quantidade de bactérias, né? Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus, Mycoplasma, Clamídia, Legionella, Mycobacterium tuberculosis. Infecção de pele, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa. Infecção ocular, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorreia, Chlamydia trachomatis, Streptococcus pneumonia e Haemophilus influenza. Faringite também, Streptococcus pyogenes e Haemophilus influenza. Gastrite, né? Diarreia, várias, Staphylococcus e Escherichia coli de vários sorotipos, né? Infecção urinária, Escherichia coli, Enterobacteriáceas, inclusive os saprofíticos, e Pseudomonas aeruginosa. E as infecções sexualmente transmissíveis podem ser causadas por Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorreia, que causa a gonorreia, Treponema pallidum, que causa a sífilis, Ureoplasma urealítico, né, gera ali uma infecção na uretra, e Hemófilos do creio, que geram também infecções no trato genital, que pode ser também transmitido pelo ato sexual. E como que nosso corpo ele acaba se contaminando por micro-organismos? Então, qual é o envolvimento de reservatórios e rotas de transmissão no surgimento de doenças do corpo humano, de infecções? Então, nós podemos nos contaminar com micro-organismos consumindo comida ou água contaminada com esses micro-organismos, né? Comidas que foram preparadas com higiene duvidosa ou com produtos estragados ou com água contaminada. Também a gente pode entrar em contato com animais que estão contaminados, e esse contato pode ser através do consumo, né, da carne ou de como os derivados lácteos, ou pode ser contato com animais domésticos mesmo. Pode ser transmitido de pessoa a pessoa. É, e aí, esse paciente ele vai apresentar manifestações sistêmicas, que podem ser a de respiratória, urinária ou geração de abscessos, né? Aquela ferida, dependendo da rota que está sendo a rota de entrada. Pessoal, até aí, tá dando para acompanhar? Tudo bem? Alguma dúvida? E professor, só o seu Essa áudio. introdução, como eu falei, é só para vocês terem uma noção de quanto que a gente está rodeado de micro-organismos. Professor, só o seu áudio. Oi? O seu áudio está cortando um pouco. Repete aí, O André. seu áudio O Tá teu também tá. falhando Será que não é a demais, tua internet? professor. Não tá dando para ouvir direito. Mais alguém está tentando me ouvindo com dificuldade? Sim, tá um pouco ruim. Sim, professor, tá falhando muito. Tá, talvez seja a minha internet aqui. Aqui normal.
Mais alguém está conseguindo me ouvir com falha? Porque pode ser a internet de vocês também, tá? Vamos botar a culpa só na minha internet, não. Porque geralmente... O professor tá falhando mesmo. Tá, então deve ser a minha. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Deixa eu só ver como é que tá a minha internet aqui. Tá normal. Vê se melhorou agora o áudio. Estão conseguindo me ouvir agora direitinho? Tá cortando? Minha tela tá travando? Professor, é por hora que eu tô conseguindo ouvir o sim. Às vezes fala normal, outra hora trava. A tela também tá travando um pouco. Teu áudio tá travando, Gabriela, também. A tela trava, o áudio fica ruim. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou desconectar aqui a câmera rapidinho e vou mudar o computador de lugar, tá? Pode ser? Que Ok, talvez professor. o Tá cômodo bom. que eu esteja, talvez o sinal de internet esteja ruim aqui. Só um momento. Vamos ver se agora melhora. Estão conseguindo me ouvir direitinho agora? Sim. Então, essa primeira parte aí era só para mostrar para vocês quanto que a gente está envolvido por micro-organismos, né? Existem micro-organismos que são patogênicos, que é a minoria, mas existem micro-organismos que estão ali ao nosso redor, que nos causam benefício ou não influi nem contribui, né? Não ajuda, mas também não atrapalha. Certo? Eu vou só pegar aqui minha garrafinha de água que eu esqueci. Só um momentinho.
Então, essa primeira parte, que ficou um pouquinho falhada aí, vocês não conseguiram ouvir direito, é só para mostrar para vocês que o nosso corpo, o nosso universo, é rodeado de micro-organismos. A grande maioria deles não fazem mal à nossa saúde, pelo contrário, alguns até ajudam, né? Na nossa microbiota da pele, da boca, do intestino, da genitália. E alguns poucos podem gerar prejuízos à saúde, e aí nós temos as várias vias que podem gerar contaminação, né? Ingerindo alimento contaminado, entrando em contato com animais contaminados, entrando em contato com pessoas contaminadas também, são vias básicas de contaminação. Então, uma vez contaminado, esses micro-organismos, uma vez infectando o nosso corpo, ele pode gerar abscessos cerebrais ou meningites, pode gerar síndrome de Miller-Fisher, né, nos olhos, pode gerar periodontite, né, e facilitar a formação de cáries e a queda dos dentes, pode acometer os nervos e gerar paralisia do músculo esquelético, no caso aí da síndrome de Guillain-Barré. Pode gerar bacteremia, né, que é a presença de bactérias no sangue, septicemia, que é a infecção sistêmica, pode gerar endocardite, inflamação do endocárdio, e pode gerar também miocardite, a inflamação do miocárdio, do músculo do coração. Pode também gerar esôfago de Barré, refluxo gastroesofágico, hepatites, gastrites, gastroenterite, né, que pode apresentar diarreia aguda e persistente, inclusive aumentar a chance de câncer coloretal. Pode gerar um processo também de artrite reativa, infecção medular e também infecção no tecido mole, como, por exemplo, a fasciite necrosante, causada por uma bactéria popularmente conhecida como bactéria comedora de carne. Tudo isso causada por micro-organismos. Então, vamos falar agora sobre o processo mesmo das etapas clínicas do setor de microbiologia. Como que se inicia o processo de diagnóstico de um paciente que apresenta uma doença causada por micro-organismos. Então, o paciente, ele pode, através, dependendo do caso, ele pode ter a amostra biológica coletada. Essa amostra pode ser sangue, fezes, urina, raspado ou imprint da lesão, biópsia de tecido ou suave de mucosa. Então, essa amostra vai ser, então, processada e pode ser processada por técnicas mais avançadas, como a de microbiologia molecular, onde se utiliza análises moleculares, técnicas de hibridização de ácidos nucleicos, PCR, para identificar o patógeno e fazer, inclusive, o sequenciamento genético desse micro-organismo. Mas, né, em muitos laboratórios, inclusive aqui do Maranhão, essa não é a realidade. A gente ainda trabalha com a microbiologia convencional, que consiste em etapas. Primeira coisa que a gente vai fazer, utilizar meios de cultura para promover o crescimento desses micro-organismos presente na amostra biológica, enriquecer esses micro-organismos, né, fazer com que eles cresçam mais rápido, o número de micro-organismos aumente. Eu também posso utilizar meio de cultura que seleciona alguns tipos de micro-organismos e os meios de culturas diferenciais que esses micro-organismos, dependendo da espécie, ele vai se apresentar, ele vai manifestar características nesses meios de forma exclusiva, que permite, então, a identificação desse micro-organismo.
Após essas etapas de enriquecimento, seleção e diferenciação, nós passaremos então para a etapa de isolamento dessas espécimes para culturas puras e, consequentemente, a identificação desse micro-organismo. Então, a identificação ela vai depender do ensaio, do cultivo, depende também do processo imune do paciente e pode ser também utilizadas técnicas moleculares e imunológicas para esse diagnóstico. E, concomitantemente a isso, em paralelo à identificação, também faz o antibiograma, para saber, não adianta saber só que tipo de micro-organismo é o agente causador, mas é importante saber qual ou quais antibióticos aquele micro-organismo é sensível. Isso se faz com o teste de antibiograma. A amostra também pode ser feita, a amostra de sangue também pode ser utilizada para fazer imunoensaios, como reações de aglutinação, floculação, ELISA, radioimunoensaio, radioimunofluorescência, hemaglutinação, hemólise, que são testes também laboratoriais. Inclusive, nós vamos fazer alguns no decorrer do estágio, né? Reação de floculação, por exemplo, no VDRL. Então, uma vez o paciente acometido por uma doença infecciosa, por uma bactéria, por exemplo, essa amostra ela vai passar por etapas clínicas. Então, quando o paciente ele apresenta sinais e sintomas dessa doença infecciosa, ele, primeiramente, ele passa pela fase pré-analítica. Ele vai procurar o médico, né? Ele vai fazer exames com esse médico. O médico, inclusive, pode coletar o material dele, em alguns casos, né? Fazer uma biópsia, fazer um raspado. Ao coletar essa amostra, ele vai utilizar frascos específicos e também preencher documentos, dependendo do tipo, dependendo do laboratório que ele tem convênio, né? Ele vai, então, enviar essa amostra ao laboratório com a documentação exigida pelo laboratório, preenchimento das informações necessárias. Essa amostra, quando chega no laboratório, ela vai, então, ser registrada, catalogada, documentada. A documentação vai ser, então, verificada se está tudo correto. E aí, então, essa amostra entra na fase analítica. Então, a fase pré-analítica é tudo que acontece com a amostra do paciente antes dela chegar no laboratório. Estão conseguindo me ouvir agora? Está falhando ainda? Não, professor, tá bom agora. Beleza. Então, valeu a pena, né? Então, na fase analítica, o que é que vai acontecer com essa amostra? Vai ser feita a análise da amostra, primeiramente a fresco, né? Vai se analisar que tipo de tecido é aquele. Alguns conseguem identificar um determinado cheiro, né? O cheiro de frutas, cheiro de carne em decomposição. Então, essa análise preliminar pode nos dar algumas pistas do micro-organismo que seja o agente causador. Então, através dessa análise preliminar da amostra, a gente pode já relatar algumas hipóteses, e inclusive pode ser informado ao médico, se for um caso de extrema urgência, através desses relatos hipotéticos, o médico já pode direcionar ali uma antibiótico terapia profilática, né, para evitar que o paciente tenha um agravamento rápido. E também é feita a semeadura dessas amostras com meios de culturas que a maioria, inicialmente, são meios de culturas não seletivos, né? Meio de culturas que vão proporcionar o crescimento da maioria dos micro-organismos, como H-Sangue, H-McConkey. E à medida que essas culturas são semeadas, se examina diariamente o crescimento dessas culturas e se observa as características físicas e químicas dessas culturas
para possíveis elaborações de hipóteses ao longo do crescimento. Então, se analisa o tamanho da cultura, se analisa o aspecto da cultura, se ela é fungoide, se ela é mucoide, se ela é seca, se ela é brilhosa, se ela é opaca, se ela tem um formato circular, se ela tem um formato ondulado, né? Tem umas que parecem véu de noiva. Então, essas características físico-químicas das culturas podem nos revelar informações importantes e nos direcionar ao diagnóstico do paciente. Então, à medida que essas culturas primárias elas vão crescendo, se faz, então, a análise dessa cultura e se faz o repique, se coleta ali culturas puras e faz uma nova semeadura. E aí, então, entra na fase pós-analítica. Se faz os relatórios primários dos resultados que foram obtidos com essas culturas primárias e secundárias de identificação. E, ao final do repique, né, dos testes bioquímicos que são utilizados para identificar, dos meios diferenciais, né, dos meios seletivos, se consegue identificar que micro-organismo é aquilo. E esse, então, se emite o relatório final. Esse relatório, ele vai ser interpretado, os seus resultados, e geralmente o paciente retorna ao médico para receber o resultado. O médico vai, então, dizer o que está acontecendo com ele e tomar as medidas de tratamento cabíveis. Então, na fase pré-analítica, é uma fase que gera muito erro. Então, para que a gente tenha uma precisão diagnóstica, é preciso a gente tomar uma série de cuidados quando a gente trabalha em um laboratório de análises clínicas. Então, nós, analistas clínicos, né, e vocês, futuros analistas clínicos, por mais que vocês não estejam envolvidos diretamente nos setores pré-analíticos, vocês precisam saber o que acontece por alguns motivos. Primeiro, vocês precisam saber como deve ser feito da maneira correta, porque são vocês que vão fazer o treinamento da equipe. Então, professor, biomédico não coleta, mas você precisa saber coletar sangue. Não só coletar sangue, mas coletar escarro, coletar urina, né, todas as parasitológico, todos. Por mais que você, na vivência, não chegue a trabalhar com coleta, né, se você tiver que trabalhar no laboratório de grande porte, raramente você vai fazer isso. Mas você precisa saber como se faz, porque são vocês que vão treinar a equipe de coleta. E por que é importante fazer um bom treinamento? Porque se a coleta estiver sendo feita de maneira inadequada, isso pode gerar um exame não confiável. E aí eu te pergunto, é o nome do técnico que vai embaixo do exame ou é o seu? É o seu. Então, a responsabilidade de treinar a equipe é sua. E se a equipe não está andando bem, o prejudicado não é a equipe de coleta. O prejudicado é você, que vai ter o seu nome vinculado àquele exame. Então, tenho essa consciência de que a equipe de coleta, né, a equipe de laboratório, dos técnicos, elas têm que trabalhar conforme o que você acha certo. Porque se a equipe trabalhar de um jeito e você trabalhar de outro, vocês vão andando em discordância, vai gerar uma quantidade de erros muito maior. E a culpa vai ser sua. Você que responde judicialmente por aquele exame. Então, quais são as medidas que a gente deve tomar para garantir um máximo de diagnósticos precisos? Muitos cuidados são através da coleta. E aí é um setor que deve ter uma qualidade exemplar na execução da sua tarefa. Então, o profissional que trabalha na coleta, ele tem que ter uma qualificação, né? Tem que ser uma pessoa que saiba o que está fazendo, como que se faz para cada coleta,
Qual deve ser o local real da infecção? Porque às vezes o paciente ele tem manchas pelo corpo, mas essas manchas pelo corpo é uma manifestação sistêmica de uma inflamação local, que pode estar, por exemplo, na genitália. Então, se o profissional ele tentar coletar a amostra das erupções cutâneas, pode ser que ali não tenha micro-organismo suficiente para ser diagnosticado. Então, ele tem que saber onde que é o foco principal, para coletar daquele foco principal, onde tem uma maior quantidade de micro-organismos e a identificação será mais precisa. O paciente também, o técnico, ele precisa também saber a ocasião ótima para a coleta. Por exemplo, o paciente está com a infecção bacteriana no pé, mas ele está tomando antibiótico. Aquele antibiótico, ele já está fazendo efeito. E aqueles micro-organismos, eles já estão em pequena quantidade. E aí, essa antibiótico terapia, ela pode dificultar a identificação do micro-organismo. Tá? Então, o ideal é fazer a coleta antes de iniciar a antibiótico terapia, né? E fazer a coleta com uma maior chance de coletar micro-organismos ali. Então, não adianta você ter, o paciente tem uma ferida enorme e o técnico só coleta um pequeno fragmento da ferida. Então, você vai ter que pegar da maior área, abranger a maior área possível do ferimento, porque pode ser que o micro-organismo esteja só num foco específico e não naquele ferimento todo. Então, deve-se coletar uma quantidade suficiente de material, né, para qualquer análise. Então, às vezes você chega no laboratório, tem um hemograma para fazer, o tubo é de 4 ml, mas só tem umas gotinhas de sangue. E eles querem que tu faça com aquilo ali. Não existe isso. Não inventem. Não tentem fazer, porque vai dar errado. E o nome que vai estar sendo prejudicado é o seu. Tá? Peça nova amostra. Coletou errado de novo? Peça nova amostra de novo. Aí o técnico, às vezes, ele fica incomodado porque é ele que está na linha de frente com o paciente. Mas basta ele fazer o trabalho correto dele. Eu sei que tem alguns pacientes que têm, por conta da doença, né? Às vezes o paciente está desidratado, às vezes ficam muito finas, ficam difíceis de coletar, ou é uma criança, um recém-nascido, ou um idoso, ou uma pessoa obesa, que tem dificuldade de coleta. Mas nada que um treinamento não ajude a sanar essa deficiência. A coleta deve ser feita antes do uso de antimicrobianos e também deve ser feita a rotulação do frasco. Isso é muito importante. O técnico ele deve sempre identificar o frasco e confirmar os dados do paciente na frente do paciente, principalmente por alguns exames críticos, como exames para doenças e infecções sexualmente transmissíveis, né? O termo agora mudou. E também exames para gravidez. Tome muito cuidado com esses exames, tá? Então, quando a mulher for fazer beta-HCG, pega a identidade dela, confirme com o que está na etiqueta, confirme todos os dados, que pode acontecer, né, por má fé, uma pessoa fazer um cadastro e outra ir para a coleta. E aí quem vai estar o nome no exame é o seu. Cuidado que deve ser feito em relação ao transporte. A gente sabe que existem laboratórios que têm pontos de coleta em várias unidades de saúde. E esse transporte, ele pode alterar o material biológico e pode dificultar o diagnóstico. Então, sempre fazer coleta, alguns materiais tem que ser feito com tubo seco e estéreo, ou tem que estar ali no meio de transporte adequado, ou no recipiente adequado, ou num tempo de refrigeração adequado. Não pode ficar tempo demais na refrigeração, ou de menos, ou utilizar um meio de transporte inadequado. O micro-organismo vai morrer antes de chegar no laboratório. Então, esses cuidados, quando não são tomados, gera ali uma imprecisão diagnóstica. Quando a coleta ou o transporte, principalmente o transporte, no caso aí, quando o transporte
ele é feito de maneira inadequada, por mais que a coleta seja feita adequada, então esse transporte inadequado pesa nessa balança de precisão diagnóstica. Então, vai gerar uma imprecisão. E quando a coleta é feita de forma inadequada, por mais que o transporte esteja dentro dos padrões, isso também gera uma imprecisão diagnóstica. Então, essa imprecisão diagnóstica, ela vai gerar um erro laboratorial. Ela pode gerar falsos positivos ou um falso negativo. Por exemplo, o paciente não tem infecção bacteriana, mas durante a coleta ou durante o transporte, a amostra foi contaminada por uma bactéria do trato da pele. Não foi feita a antisepsia adequada, não foi feita a limpeza do braço adequada. E aí, durante a coleta, se contaminou essa amostra. Aí vai gerar um falso positivo. Ou então, essa amostra foi contaminada durante o transporte. Vai gerar um falso positivo. Ou foi feita uma coleta adequada, né? Ou inadequada, na verdade, foi coletado de uma amostra diferente, foi coletado de um sítio que não está infectado, ou ficou muito tempo exposto a uma alta temperatura, a refrigeração não estava adequada, os micro-organismos que estavam ali na amostra morreram. Vai gerar um falso negativo. Então, percebam aí a seriedade de onde nós estamos envolvidos. Como nós precisamos tomar cuidado para não estar com o nosso nome envolvido em ações judiciais, por exemplo, por conta de falta de cuidado. Às vezes a falta de cuidado não é nem nossa, são da nossa equipe. Mas nós, analistas clínicos, nós trabalhamos com equipe, nós somos chefe de equipe. E nós comandamos essa equipe. Nós que devemos ditar as regras de como deve ser feito, tá? Os demais colaboradores que devem se adaptar às nossas condições de trabalho. Então, falando um pouquinho sobre a fase... Até aí, tudo bem, pessoal? Está dando para acompanhar? Estão entendendo aí o raciocínio? Sim? Sim. Ótimo. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode me interromper, sem problema. Então, nós vamos falar de algumas amostras aqui, biológicas, e explicar como que elas devem ser transportadas. Por exemplo, o líquor, né, ou líquido cefalorraquidiano, ele deve ser coletado com tubo seco e estéril, para ser feita a análise do líquor. Quando o paciente tem suspeita, por exemplo, de meningite ou encefalite. O líquido pleural, aquele líquido que está ali entre o pulmão e a pleura, ele também deve ser coletado com tubo seco e estéril. Geralmente, quando o paciente está com suspeita de pneumonia ou tuberculose, gera ali um aumento do líquido pleural. Suave, né, nasal, suave oral, suave de ferida, eles devem ser coletados, coletados e depois armazenados em um tubo seco estéril ou meio semissólido. Tá? No caso aí de fezes, quando você vai coletar amostra para fazer cultura de fezes, você espeta, tem um tubo de coleta específico, você vai espetar aquele suave estéreo nas fezes e depois vai guardar no meio semissólido. Feridas e tecidos, os raspados, os imprints e os suaves também são utilizados, coletados e usados como anticoagulante. Essas primeiras amostras, elas não devem ser refrigeradas. Devem ser coletadas a fresco, não deve ser refrigerado e deve ser levado o quanto antes para o laboratório, para evitar contaminação ou evitar que o micro-organismo patogênico ele morra e gere um falso negativo. O trato respiratório deve ser coletado com meio de transporte. O trato gastrointestinal com tubo seco estéreo.
amostras de fezes com tubo seco estéril, amostras de urina, tubo para urocultura. E quando essa amostra chega no laboratório, você tem a autonomia e a obrigação de rejeitar essa amostra se ela não estiver condizente com as regras e com as preconizações de coleta e transporte, tá? Certo? Então, fiquem atentos às dicas. Por exemplo, se você recebe um material de escarro e você vê que no vidrinho só tem saliva, pode rejeitar. O paciente ele não expectorou. Só tem saliva ali. Não vai dar micobactério positivo nunca. Você pode fazer a coloração de Zionilsen, que não vai dar nada, não vai dar nem micro-organismo patogênico nenhum, só vai dar bactérias da saliva, da mucosa oral. Então, quais são as condições que a gente deve rejeitar a amostra e pedir nova coleta? Quando o paciente ele teve uma amostra coletada que é diferente da amostra responsável pela infecção, se deve solicitar ao médico coletar uma amostra do local onde realmente é responsável pela infecção. Isso acontece quando a hipótese diagnóstica é mal elaborada. E para isso você tem que ter todo um respaldo científico, né? Não adianta você ligar para o médico e dizer, eu acho que é isso. Você tem que ter firmeza no que você está falando. E essa firmeza vem com a prática e também com a teoria. Você tem que saber o que você está fazendo e tem que ter altivez para falar, né? Se impor e discutir cientificamente o seu ponto de vista, tá? E é assim que você ganha respeito com os demais profissionais de saúde. Se você gaguejar, meu amigo, ele vai te triturar. Informações mal colhidas. O paciente, chega a ficha do paciente, não tem nem o nome correto, não tem dizendo quais medicamentos ele toma, não tem data de nascimento, não diz nem qual é a amostra, de qual a amostra biológica. Então, se chegar a ficha do paciente mal com informações faltando, rejeite. A amostra foi coletada de manhã cedo e chegou no laboratório às 5 horas da tarde. O tempo para armazenamento era só de 3 horas. Mas o paciente está muito grave, está muito mal. Rejeite. Se sabiam que o paciente estava grave, por que não deixaram antes, já que era tão urgente? Então, eles estão transferindo o erro deles para você, e a partir do momento que você aceita, você assume a culpa. Então, se a amostra está fora do prazo, não adiante, não aceite desculpa de que, o paciente é do interior, o paciente é muito grave. E agora que vocês descobriram agora que esse paciente é grave, que esse paciente é do interior, então vamos coletar a nova amostra. Quem vai receber a reclamação são vocês que fizeram de maneira incorreta. O volume inadequado ou insuficiente. Era para coletar 4 ml de sangue, coletaram só 1. Eu perdi a veia, o paciente se desperniou, era uma criança. Coleta de novo. É para coletar 4 ml, então é 4 ml, porque o excesso de anticoagulante desidrata as amostras e pode gerar erro de laboratório. E aí a culpa é sua se você aceitar a amostra daquela forma. Você tá assumindo a culpa. O tubo chegou quebrado ou com vazamento. Rejeite também, porque pode ter ocorrido troca de amostras. Se tiver 2 tubos que vazaram, eles podem ter trocado ali de amostras e pode gerar um falso positivo ou um falso negativo. Então, se o tubo veio quebrado ou com vazamento, imagine como eles sacudiram dentro dessa maleta de transporte. Então, deve ter hemólise, deve ter um monte de coisas ali que vai interferir numa confecção de um exame adequado. Certo? A coleta, a conservação e o transporte foram inadequados. Rejeite também. E a requisição inadequada na análise laboratorial. Era uma requisição
A amostra é de urina, mas a requisição de urina não tinha mais. Eu fiz numa de fezes. Pode? Não, não pode. Rejeite a amostra. Ou então peça para ele preencher a requisição adequada. Que cada amostra exige uma documentação específica. Então, depois que essa amostra chega no laboratório, que ela foi coletada de maneira adequada, com a requisição médica adequada, foi coletado no local adequado, foi transportado num recipiente adequado, num tempo hábil, numa temperatura de transporte adequada, não foi a amostra não foi submetida a vibrações intensas, a temperaturas intensas, né? Chegou no laboratório bonitinha, com toda a documentação adequada. Aí que inicia a fase analítica. Aí que inicia a fase em que nós somos responsáveis. A fase em que a amostra chega no laboratório, que nós, a partir do momento que a gente recebe, que a gente aceita, e é passado o código de barra das amostras, aí está sob nossa responsabilidade. E graças a Deus, das 3 fases, é a fase que menos gera erro, porque nós somos profissionais qualificados, graças a Deus, né? A verdade seja dita. Então, a fase pré-analítica e a fase pós-analítica, ela tem alguns erros de laboratório. A fase analítica também tem, mas é a que menos gera erro. Tá? Então, como que é feito? Quais os passos que a gente deve seguir para o diagnóstico de infecções bacterianas? Primeiro, a gente deve identificar o agente causador. Como que é feita essa identificação? Você vai fazer, primeiro, a análise a fresco daquela amostra. Depois, você vai fazer a coloração daquela amostra. Vai fazer a microscopia dessa amostra corada, que pode ali nos dar algumas informações, se é com relação ao formato, com relação o agrupamento e com relação ao tipo de parede. Então, eu posso saber, de acordo com o formato, se é um coco, se são víbrios, se são espirilos, se são espiroquetas, se são bacilos, se são cocobacilos. Isso é o formato da bactéria. Eu posso saber também qual o tipo de agrupamento, se são cocos isolados, se são diplococos, se são tétrades, se são sarcinas, streptococos, estafilococos, se são streptobacilos, né? E eu também posso analisar a parede bacteriana, se é gram positiva ou se é gram negativo, né? De acordo com a coloração de gram. Depois dessas informações, eu vou então utilizar meios de cultura para bactérias gram-positivas, para bactérias gram-negativas ou para todas as bactérias. De acordo com a amostra coletada, eu posso suspeitar de um grupo de bactérias específico, né, enterobactérias e tudo mais. Depois que eu utilizo meios de culturas para enriquecimento, de diferenciação e meios de cultura para isolamento, eu vou isolar esses micro-organismos, inocular no meio secundário, fazer esse micro-organismo crescer e isolar. E após o isolamento, eu vou utilizar técnicas de coloração, outra técnica de coloração para identificar, ou eu posso também utilizar provas bioquímicas para identificar, ou utilização de meios seletivos para identificar. Então, vamos falar primeiro da coloração. Então, a coloração é uma etapa fundamental para a fase analítica, né? Uma das primeiras fases que nos ajudam a direcionar a nossa identificação bacteriológica. Ela facilita a observação microscópica. Isso quer dizer o quê? Eu posso verificar as bactérias sem coloração? Posso, mas com coloração é mais fácil. Ela nos ajuda no diagnóstico presuntivo.
Então, existem algumas, com a coloração, a gente já vê algumas características dessa bactéria que nos pode direcionar, dar um forte palpite do que seja aquele micro-organismo ali. Essa coloração, ela precisa ter uma qualidade de execução muito boa. Se você está fazendo uma coloração inadequada, com um corante de baixa qualidade, isso pode gerar um erro de coloração e pode pôr a perder todo o teu processo analítico. E deve ser isento ou o mínimo de erros possíveis. Então, nós temos aí um exemplo de uma coloração de grão, de se verem bacilos gram-positivos, e outra coloração de gram, onde nós olhamos streptococcus gram-positivo, perdão. Aqui são bacilos gram-negativos e streptococcus gram-positivos. Então, para se fazer uma coloração adequada, é necessário você fazer um preparo dessa amostra, que pode ser utilizada com alça de platina e suave, onde você vai espalhar essa amostra na lâmina. Você pode coletar essa amostra de uma placa cultivada e depois retirar parte desse inóculo, né, do meio. Então, você pode pegar a amostra, cultivar a placa, depois que essa placa tiver sido cultivada com algumas colônias isoladas, você pode pegar aquelas colônias que foram isoladas e, então, emulsificar em lâmina com salina e depois fixar com calor através do bico de Bunsen, né, fazendo a flambagem. E lógico, essa flambagem ela deve ser feita passando a lâmina 3 ou 4 vezes no bico de Bunsen ou utilizando lamparina de álcool. Após esse processo, você então vai fazer a coloração de grã, onde você vai identificar o tipo de parede que esse micro-organismo tem, se é uma parede gram-positiva, que é formada por uma membrana plasmática interna, e uma parede espessa de peptidoglicano na parte externa, ou se esse micro-organismo ele tem uma parede gram-negativa, com uma membrana plasmática interna, uma camada fina de peptidoglicano na parte intermediária e outra membrana externa, com o lipopolissacarídeo na superfície. Nessa coloração também é possível identificar o formato das células. Aqui nós temos bactérias do formato de bacilos, que são gram-negativo, e cocos gram-positivos. A coloração vai depender do tipo de amostra e do tipo de colônias, e também da idade da cultura. Então, isso pode influenciar. Então, depende também do meio utilizado e das substâncias inibidoras utilizadas. Então, todas essas condições, elas podem influenciar no processo de coloração. Então, isso vai influenciar na qualidade da coloração. Então, se você utiliza um meio de cultura que impede o crescimento da bactéria que você quer identificar, você vai ter uma influência negativa na qualidade da coloração. Se você pegou uma amostra muito ruim, ou as colônias não foram isoladas lá na cultura, você acaba tendo impacto na coloração. Você vai ter, em vez de um micro-organismo isolado, você vai ter vários tipos de micro-organismos ali que pode interferir na tua identificação. Se a cultura é muito velha, ou a cultura é muito recente, que não deu tempo de crescer, ou então as bactérias já exauriram o meio e começaram a morrer, lembra lá das fases, né? Lag, log, as fases de crescimento bacteriano. Então, se o meio de cultura já é muito velho, as bactérias já cresceram, já exauriram o meio já está pobre em nutrientes, já está liberando toxina demais e as bactérias estão morrendo. Você coletar amostras dessa cultura velha, você pode ter problemas na identificação. E também se o paciente utiliza substâncias inibidoras, se ele está utilizando um antibiótico, a quantidade de micro-organismos ali pode ser muito pequena.
e pode influenciar na coloração que você está empregando para analisar a amostra desse paciente. E aí, tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim, professor. Vocês sempre são quietinhos assim, é? Vocês não fazem uma pergunta. Sim. Olha, a gente que é professor, a gente fica meio que carente. Os alunos não falam nada, a gente fica só olhando para as bolinhas aqui. Alguns têm foto, outros não têm. Só tem pares de letra. G, A, B, N, J, A, P, A, C. A gente fica meio aqui que... Parece, às vezes a gente pensa que a gente é doido de tanto falar e não tem ninguém ao redor para ouvir. Então é sempre bom ter uma pergunta de vez em quando. Então, na fase de coloração, a gente consegue determinar se esse micro-organismo tem uma parede bacteriana gram-positiva, né? Ou gram-negativo. Então, aqui nós temos a parede celular, no caso de uma gram-negativa, que tem a membrana plasmática interna, a parede intermediária de peptidoglicano, e na parte externa, as porinas e os lipopolissacarídeos. Mas vamos falar de cada uma das colorações, de cada uma não, das principais colorações empregadas no diagnóstico bacteriológico. A primeira delas, lógico, é a coloração de Gram. Como que é feita, então, a coloração de Gram? Primeiro, você vai preparar o esfregaço. Então, você tem que ter ali uma placa de cultura da tua amostra, que já foi semeada, né? E ali já tem colônias isoladas. Aí você vai fazer o quê? Com a alça de platina ou com um suave, você vai coletar aquela colônia isolada, você vai diluir em cloreto de sódio, em salina, e você vai espalhar na lâmina. Você vai deixar secar ao ar, né, aquela salina, para que a sua amostra fique aderida na lâmina, e você vai aumentar essa adesão fazendo a flambagem, né? Você vai fixar pelo calor, passando ali 3 ou 4 vezes essa lâmina no bico de Bunsen ou na lamparina. Depois você vai cobrir essa lâmina com um corante, dependendo do tipo de corante. Aí nós estamos falando da coloração de Gram. Nós temos aí algumas etapas que nós vamos falar mais à frente. Então, depois que você fez a coloração da sua lâmina, você vai fazer a microscopia, analisar o formato, o agrupamento e também a parede desse micro-organismo, utilizando uma lâmina de imersão, né, um objetivo de imersão, que é o objetivo de 100 com o óleo de imersão. Então, como que é feito, então, essa coloração de Gram? Primeiro, você vai cobrir o esfregaço fixado pelo calor com uma solução de cristal violeta, e essa solução vai ficar em contato com o teu esfregaço por 1 minuto. E aí, o que acontece com as bactérias que estão lá no esfregaço? Todas as bactérias, sejam elas gram-positivas ou negativas, elas vão ficar coradas de roxo. A segunda etapa da coloração de Gram, é fazer isso em laboratório, tá? É adicionar uma solução de iodo por 1 minuto. Nessa segunda etapa, todas as bactérias, sejam gram-positivas ou negativas, permanecem coradas de roxo. Na terceira etapa, você vai descorar você vai fazer uma descoloração rápida utilizando álcool ou álcool acetona por 20 segundos. E aí o que acontece? As bactérias gram-positivas, elas continuam coradas de roxo, mas as gram-negativas, como ela tem uma membrana plasmática externa, esse álcool lava a membrana plasmática, a membrana externa, e deixam as bactérias gram-negativas incolores. O quarto passo da coloração de Gram é adicionar uma solução de safranina por 1 a 2 minutos. Então, as bactérias gram-positivas, elas já estão coradas de roxo, e por mais que elas absorvam safranina, a coloração não muda, elas continuam roxas.
E as gram-negativas, que estavam transparentes após a lavagem com álcool, elas vão absorver essa safranina. Então, ao final da coloração, o que é gram-positivo fica corado de roxo. O que é gram-negativo fica corado de vermelho. E aí, após essa coloração, na microscopia a gente consegue identificar o formato da bactéria, o tipo de parede e o tipo de arranjo que essas bactérias possuem. Então, a gente analisa a forma, se são cocos, se são bacilos, se são víbrios, se são espirilos, espiroquetas, cocobacilos. Se analisa também a disposição ou arranjo, né, se estão isolados, se são em duplas, se são em cachos, né, que é os estreptos, se estão em fila indiana, que são o estrepto, que são em fila. Os que estão em caixa é o estáfilo. Tem a composição da membrana plasmática, se é gram-positiva ou se é gram-negativa. Então, a coloração de gram. Primeiro você vai fixar o esfregaço com calor, depois você vai cobrir a lâmina com cristal violeta, você vai lavar essa lâmina para tirar o excesso do cristal violeta e depois aplicar o Lugol. Lava novamente e aplica a solução de álcool acetona. Lava novamente, cobre com fucsina fenicada ou safranina. E depois lava, seca e vai examinar o microscópio. Então, são essas as etapas da coloração de gram. E esse é o resultado final. Você observa, pode observar bactérias gram-positivas, que estão aí de roxo. No caso aí são estreptos, né? Estão em fila, né? Streptococcus. E nós temos também bacilos gram-negativos. Mas nem só de coloração de gram vive a microbiologia, né? Existem outras colorações, como, por exemplo, o azul de toluidina ou azul de metileno. Para que serve essa coloração? Ela é utilizada para algumas amostras, como, por exemplo, aspirado de líquido pleural. Então, biópsias e secreções respiratórias, por exemplo, que podem estar contaminadas com pneumociste girovense, elas são utilizadas também os líquidos cefalorraquidiano, se utiliza ali a coloração de azul de metileno para identificar micro-organismos como Haemophilus influenza no líquor, Neisseria meningitidis no líquor e pneumociste girovense no líquido pleural. E aqui nós temos uma coloração de azul de metileno, que aí nesse caso deu negativo, não tem bactérias. Outra coloração muito utilizada na microbiologia, no diagnóstico de bactérias, é a coloração de Zio-Nielsen, né? Também chamada de coloração de bacilo álcool ácido resistente, ou BAR, né? Ela é feita nas seguintes etapas. Primeiro, você vai fixar a tua amostra pelo calor, geralmente é escarro, ou secreções. Cobrir a lâmina com fucsina fenicada, lavar e depois descorar com álcool ácido, depois lava novamente e contracora com azul de metileno. Depois da lâmina pronta, se faz análise em microscopia. Tá? Os bacilos que são álcool ácido resistente, eles se coram de vermelho, né? Porque eles não são descorados por essa coloração, por essa solução aqui, álcool ácido. Os bacilos, os demais micro-organismos que não são álcool ácido resistente, eles sofrem descoloração e são corados de azul. Tá? Então, é aqui, ó, que deixa eu marcar aqui, é essa etapa aqui que é a crítica, tá? A descoloração com álcool ácido. Se o bacilo, se o micro-organismo, ele é resistente a essa solução, ele não vai perder a cor vermelha, ele vai ficar vermelho no final.
Se ele não for resistente, ele vai perder a cor e vai se corar de azul. Então, tudo que é azul é negativo, tudo que é vermelho é positivo. Então, aí nós temos micobactérios presentes, por exemplo, numa lâmina de escarro, mostrando que esse paciente tem Mycobacterium tuberculosis, agente causador da tuberculose. E tudo que é azul aqui, se tiver algumas bactérias em azul, elas não são Mycobacterium tuberculose. Então, essa coloração de Zio-Nielsen, ela identifica dois tipos de micobactérios de interesse clínico, né, de interesse médico. O Mycobacterium tuberculosis, que é o agente causador da tuberculose, e o Mycobacterium leprae, causador da hanseníase, antigamente chamada de lepra. Então, aqui nós temos uma lâmina, né, um exemplo de uma lâmina de colorada com a coloração de Zio-Nielsen. Nós temos aí bactérias do gênero Mycobacterium, eles vão se corar de vermelho, e as células vão se corar de azul. Outra coloração de importância na bacteriologia é a coloração de Fontana-Tribondot. Talvez vocês não tenham ouvido falar dessa coloração. E para que serve essa coloração de Fontana-Tribondot? Ela cora espiroquitas. E o que são espiroquitas? São bactérias que têm um formato espiral bem longo e flexível. Lembra ali aquelas molinhas, aquele espiral de caderno. Nós temos dois tipos de formato bacteriano com formato espiral. Nós temos a espiral curta e rígida, que são os espirilos, e os espirais longos e flexíveis, que são as espiroquetas. As espiroquetas, elas são impregnadas pelo reagente de prata, e os filamentos axiais encontrados nas espiroquetas se coram por esses agentes de prata. Exemplo aí nós temos a Leptospira interrogans, né, causadora da leptospirose, e o Treponema pallidum, causadora da sífilis, né? Então, são duas bactérias que têm um formato de espiroqueta que tem importância médica. E quando se faz a coloração de Fontana-Tribondot, elas se revelam com essas estruturas alongadas aí. Então, por que isso acontece? Porque as espiroquetas, elas têm um filamento axial que vai de uma extremidade à outra da espiroqueta. E é justamente essa estrutura que sofre impregnação por reagentes de prata. E aí ocorre a revelação desse micro-organismo na forma de espiroqueta. Outra coloração importante na bacteriologia é a coloração de Albert-Leibold. Ela é utilizada para diferenciar alguns tipos de bactérias, alguns gêneros, como Corynebacterium, né? Então, ela é a coloração utilizada, recomendada para diferenciar granulações metacromáticas encontradas em algumas bactérias, como o gênero Corynebacterium. Então, como que é feita essa coloração? Se utiliza esfregaço em lâmina, que são homogêneos e delgados, e estão fixados. Se cobre o esfregaço por 3 a 5 minutos com a solução de Albert-Leibold. Escorre esse reagente sem lavar da lâmina. E depois você vai cobrir essa lâmina com solução forte de Lugol por aproximadamente 2 minutos. E depois examinar a lâmina ao microscópio com objetivo de imersão. E aí nós temos as bactérias que têm essa vesícula, né, específica, típica ali do gênero Corynebacterium. Após a coloração, após você executar o processo de coloração, vem então a fase de microscopia. Então, como que deve ser feito a análise dessas lâminas que foram coradas por esses corantes que a gente acabou
de discorrer. Jéssica e Maria Rosinete estão com a mão levantada, pode perguntar. Professor, eu tenho uma dúvida em questão Sim. de como que eu vou saber qual corante eu uso. Tu já começa a suspeitar, geralmente, por exemplo, coloração de grão você sempre vai fazer, né? Porque é uma coloração que vai servir para você direcionar quais os meios de cultura você vai utilizar. Mas se você tiver uma suspeita de por exemplo, se o paciente ele tem no relato clínico, ele tem febres, diarreia, alguns sinais clínicos que lembram, por exemplo, da leptospirose, ele entrou em contato com águas de enchente, então aí você pode utilizar também a coloração de Fontana Tribondot para ver se ele está com leptospirose. E aí, uma informação importante. Essa época a gente não está tendo festa, né? Graças a Deus. Pelo menos aglomerações grandes. Mas ano que vem talvez tenha carnaval, tenha festa. E um amigo meu, o pai dele quase faleceu. Ele do nada ele começou a passar muito mal, com febre, foi para o hospital, entrou em coma, ficou na UTI por vários dias, ninguém sabia o que era. E aí se pesquisava, até que encontraram a causa, leptospirose. E aí foram investigar como que ele tinha se contaminado, porque leptospirose é causada transmitida pela urina do rato. E aí se descobriu que ele é dono de um grande comércio, numa cidade do interior, e aí ele ingeria uma latinha de cerveja sem lavar a tampa. Provavelmente algum rato passou por ali, estava contaminado, fez xixi, e ao ele ingerir essa bebida, ele ingeriu ali a bactéria que estava na urina do rato e se contaminou. Por isso, muito cuidado quando for ingerir bebida alcoólica fora de casa. Você não sabe se essa latinha foi higienizada de maneira correta. Algumas latinhas de cerveja já vêm com aquele lacre de proteção justamente para isso, para proteger a tua boca, o local onde tu vai colocar a boca, né? Mas mesmo assim, não se confiem. Sempre levem lenço umedecido ou lenço e um pouquinho de álcool para limpar essa borda, antes de você fazer ingestão. Ou utilizar um canudinho, né? Para você não entrar em contato a tua boca com aquela lata, que pode estar bem suja. De preferência, um canudinho que não seja descartável, né? Nós temos vários canudinhos aí que é reutilizável, de metal, de bambu. Então, vamos fazer a nossa parte, a natureza agradece. Então, na fase da microscopia, o que deve ser observado nessa lâmina? Então, na microscopia, a gente deve observar a forma do micro-organismo, né? Se são cocos, bacilos, víbrios, espiroquetas, espirilos, cocobacilos. O arranjo, se estão isolados, se estão em duplas, em fila, em cachos. E também fazer o exame direto, né? Se esse exame direto, se ele for a fresco, né, de material ainda não corado, ou se ele foi feito ainda, ou não isolado, ou se feito foi após cultura. O ideal é fazer após cultura, mas às vezes o paciente está tão grave que se faz os dois, o ar fresco e o pós a cultura. Então, nesse caso, é importante avaliar se o material é representativo do local da infecção, porque às vezes o material ele pode não ser o ideal a ser coletado para avaliar que tipo de micro-organismo é o agente causador. Se o paciente está com meningite, o ideal é coletar o líquido cefalacdiano e não sangue, que às vezes a bactéria não chegou no sangue ainda, está só no líquido cefalacdiano. Se está na pleura, né, não adianta coletar o sangue. Talvez não tenha dado sepse ainda. Esse material pode não ser representativo. O sangue está negativo, mas a pleura está positiva. E também é importante verificar se há presença de resposta inflamatória no local, tá? Se tem pus, porque esse pus ele pode diluir o micro-organismo. Após essa microscopia, se utiliza, então, meios de cultura. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para acompanhar?
Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Sim. Ótimo. Então, depois da fase da microscopia, vem a fase da utilização de meios de cultura, né? Então, o que é um meio de cultura? As amostras, elas vão ser processadas e, após o processamento de amostra, se utiliza um meio de cultura primário, que é aquele meio de cultura que geralmente cresce tudo, ou apenas um grupo de bactérias, né? Ou gram-positiva ou gram-negativa, ou H-sangue, que cresce praticamente tudo. E aí, dependendo das culturas que se isolam desse meio primário, se coleta as culturas isoladas e faz a semeadura em meios seletivos, ou meios diferenciais, que são os meios secundários. É importante sempre avaliar qual a temperatura que essas placas elas serão semeadas. Geralmente se utiliza 37 graus Celsius. Alguém sabe me dizer por que as bactérias de interesse médico, elas são sempre coletadas e são semeadas a 37 graus Celsius? Por conta que a temperatura normal do corpo. Exatamente. Nós temos 3 tipos de bactérias, né? As bactérias que se adequam a temperaturas baixas, né? Geralmente próximo de 10 graus Celsius, né? As bactérias mesófilas, que são as que têm uma temperatura ideal de crescimento por volta de 37 graus Celsius, né? E as bactérias que adoram temperaturas muito elevadas. As bactérias patogênicas são bactérias que estão adaptadas à temperatura do corpo. São mesófilas, todas elas são mesófilas. Elas crescem muito bem a 37 graus Celsius. E por isso que a gente deve cultivar esses micro-organismos a 37 graus Celsius. E também é necessário ali um teor de gás carbônico, né? Geralmente se coloca 5% de gás carbônico na atmosfera artificial da estufa para que ela ajude a crescer. E logo após isso, após o crescimento, é importante determinar quais micro-organismos que foram isolados do meio primário necessitam de uma melhor caracterização. Então, você vai escolher ali qual ou quais colônias devem ser investigadas para avaliar qual o patógeno causador da doença. Também é importante determinar se são necessárias testes de sensibilidade. Geralmente é sempre recomendado, tá, fazer o antibiograma. As abordagens quanto aos testes deverá ser determinada por cada laboratório. Então, cada laboratório tem uma que a gente chama de marcha analítica, né? Passos analíticos. Quem vai determinar isso são os analistas clínicos daquele laboratório. Eles sentam e vão discutir a melhor forma que eles acham para se chegar a um resultado com menor tempo, menor gasto de material, né? Porque a economia de material também é muito importante para a saúde financeira do laboratório, né? E da forma mais eficaz. Então, pode acontecer de você estar trabalhando em 2 laboratórios e que em um laboratório se trabalha de um jeito e o outro laboratório se trabalha de outro jeito. Acontece. Cada laboratório tem sua rotina, cada laboratório tem seus protocolos, né? Os POPs, eu acho que vocês aí, vocês passaram pelo estágio 1, né? Que vocês aprendem a fazer POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Isso não é besteira, vocês vão precisar disso e muito quando vocês estiverem trabalhando em laboratório. Então, é importante escolher o protocolo específico que deverá ser acordado com as necessidades locais. Então, não adianta você tentar utilizar técnicas mirabolantes se você trabalha, por exemplo, na cidade dos meus pais, né? Graçaranha. Graçaranha tem 6.000 habitantes.
né? Não tem nenhum laboratório de análises clínicas. Então, se você chega numa cidade dessa e você quer criar ali um laboratório de ponta, com um Vitek, por exemplo, que é um equipamento caríssimo, que faz identificação de bactérias, tu vai falir. Porque tu não vai ter demanda suficiente, tu não vai ter uma quantidade de exames suficientes para manter aquele equipamento funcionando. Tu vai falir no primeiro mês. Então, as formas de identificação, elas são condizentes também com a realidade do laboratório. Então, mas os equipamentos automatizados para microbiologia, eles são muito mais eficazes. Mas são caros. Então, não adianta você, por exemplo, estar trabalhando num laboratório de uma cidade pequena e tentar adquirir um equipamento caríssimo como esse. Né? Mesma coisa os exames de hemograma. Tem equipamento que custam R$250 mil. Eles fazem 5.000 hemogramas por dia. Eles são bem mais rápidos, bem mais eficazes, mas tem equipamentos que custam 30 mil, que faz um hemograma por minuto, que pode atender a tua necessidade se você for montar um laboratório de análises clínicas numa cidade de médio porte. É um equipamento compacto, parece do tamanho mais ou menos de uma batedeira, né? Ele é bem robusto, ele não quebra fácil, e ele utiliza reagentes baratos, geralmente soro fisiológico, solução de Lise e tudo mais. Então, não adianta você querer andar no interior com uma Ferrari, né? Você tem que andar no interior com um equipamento condizente com a realidade daquela localidade, tá? Senão você quebra. Então, o que são meios de cultura? São formulações químicas que podem ter uma associação qualitativa e quantitativa. Existem substâncias ali em quantidade e em qualidade necessárias para atender a necessidade do micro-organismo que você quer cultivar. Então, nesse meio de cultura, é importante ele apresentar nutrientes necessários para os micro-organismos, também nutrientes que sirvam para que esse micro-organismo se multiplique, né, se desenvolva e seja cultivado, que seja também utilizado para o cultivo e isolamento para estudo e análise. Então, existem meios de cultura nutritivos, de multiplicação, de cultivo e isolamento. Então, esse meio de cultura, ele é importante porque ele vai promover a sobrevivência e o crescimento desses micro-organismos, que depende de um suprimento de nutrientes e um ambiente físico favorável, tá? Então, se você não der condições físicas nutritivas para aquele micro-organismo que você quer cultivar, se você não der essas condições, ele não vai sobreviver, ele vai morrer. E você pode não isolar esse micro-organismo e chegar à conclusão de que não tem, e gerar um falso negativo. Então, o crescimento de micro-organismos em meio de cultura depende dos componentes que esse meio de cultura tem. Eles têm que ser componentes corretos, né, em quantidades adequadas e também em proporções adequadas. Então, não adianta tu colocar açúcar de mais ou açúcar de menos, ou um aminoácido de mais ou um aminoácido de menos, porque isso pode desidratar o micro-organismo ou deixar ele carente, ou você colocar um nutriente que é incorreto, que não necessita o micro-organismo, que pode até prejudicar o seu crescimento. Além de ter um meio de cultura adequado, você também tem que fornecer condições adequadas para esse micro-organismo crescer, uma temperatura adequada, uma incidência de luz, uma quantidade de oxigênio, uma quantidade de gás carbônico para cada micro-organismo. E também esse meio de cultura tem que ter um pH ajustado. Lembra que existem micro-organismos que são acidófilos, tem micro-organismos que são neutrófilos, existem micro-organismos que são alcalinófilos, né? Alguns gostam de pH ácido, outros de pH neutro e outros de pH básico, né? Como, por exemplo, lactobacilos, eles são acidófilos, eles gostam de ambiente ácido, eles produzem ácido lático. E Helicobacter pylori,
adora um ambiente ácido, tanto é que ela consegue sobreviver no estômago, pH 2, pH 3. Se você colocar o Helicobacter pylori num meio de pH neutro, ele não vai crescer. Então, durante o preparo de meio de cultura, é importante também utilizar soluções tamponantes, soluções que mantenham o pH ajustado. E, lógico, esse meio de cultura tem que ser estéril. Se ele não for estéril, pode ser que já tenha micro-organismo naquele meio, que pode confundir a tua identificação. Esses meios de cultura, eles são classificados de algumas formas. Primeiro, eles podem ser classificados de acordo com o estado físico, como, por exemplo, nós temos meios de cultura que são sólidos, temos meios de cultura semissólidos e temos meios de cultura líquidos. Eles também podem ser classificados de acordo com a sua procedência, como naturais e artificiais. Então, exemplo de meio de cultura natural, que usa, por exemplo, sangue, agar-sangue, agar-chocolate, agar-batata, caldo BHI, né, Brain Heart Infusion, que significa infusão de cérebro e coração de carneiro. Cérebro e coração de carneiro, Também tem o agar Bronsted-Lowry, que que é feita com ovo e batata, que é para crescimento de Mycobacterium tuberculosis. De acordo com a composição, esses meios de cultura podem ser simples ou especiais, que tem ali um componente, uma composição mais complexa, né? E simples tem apenas alguns 2 ou 3 ingredientes. E, de acordo com a finalidade, nós temos aí 9 subdivisões, né? Tem meio de cultura seletivo, tem o meio de cultura de transporte, meio de cultura para seletivo, meio de cultura diferencial, meio de cultura de isolamento, meio de cultura para contagem. Existem várias outras subclassificações de acordo com a sua finalidade. Então, de acordo com o estado físico, nós temos aí meios sólidos, como agar-sangue e agar-chocolate, meios semissólidos, né, como o enteroteste, que eles são inclinados, e os meios líquidos, como o caldo BHI, por exemplo. Os caldos são meios líquidos. Então, de acordo com o estado físico, nós temos os meios sólidos. Por que eles são sólidos? Porque ele tem, na sua composição, 1 a 2% de substância solidificante, que pode ser água e pode ser outras substâncias solidificantes. Então, essa quantidade de substância solidificante faz com que a superfície dele seja endurecida e permite a formação de colônias na superfície. E ele é utilizado para distinguir a morfologia, também é utilizado para isolar e conservar colônias. Existem também os meios semissólidos, como, por exemplo, esses semissólidos, eles têm uma adição reduzida de substância solidificante. Enquanto os sólidos têm de 1 a 2%, os semissólidos só têm de 0,5 a 0,8% de substância solidificante. Então, eles são sólidos mais molinhos. Então, esses meios semissólidos são utilizados para estudar a mobilidade de micro-organismos, para saber se a bactéria é móvel ou imóvel. Também é utilizado em testes bioquímicos, como o enteroteste, né? E os meios líquidos e caldos não têm agente solidificante. Eles têm nutrientes dissolvidos em uma solução aquosa. Não há formação de colônias, porque as bactérias ficam dispersas no meio. E eles geralmente são utilizados para enriquecer a amostra. Então, se a amostra veio com pouco micro-organismo, eu utilizo um caldo de enriquecimento para que esses micro-organismos cresçam e eu possa utilizar eles nas minhas análises, como, por exemplo, provas bioquímicas. Então, quais são os agentes solidificantes que nós utilizamos em meio de cultura? Nós temos o agar, que é um polissacarídeo de galactose,
que é extraído de algas marinhas. Temos também a gelatina, que é um polissacarídeo extraído de cartilagem de mamífero, geralmente de boi, né? É o mocotó do boi, a canela do boi. Os tendões da pata do boi são retirados, são cozidos, e aí ele fica ali uma estrutura transparente. Quem já comeu mocotó sabe, né? Já comeram mocotó? No interior a gente chama de panelada. Então, uma parte do mocotó é a pata do boi. Quando você abre, ela é uma estrutura, parece... É um tendão cozido que ele fica quase transparente, tem um aspecto bem gelatinoso. É aquele tendão ali que é utilizado para fazer gelatina. A gelatina incolor é feita desse tendão, se desidrata esse tendão, tritura e forma o pó de gelatina. E também se utiliza sílica gel, que é uma substância inorgânica, inerte e inatacável. Ela não consegue ser destruída por micro-organismos, que pode ser utilizada como substância solidificante também. O meio de cultura também pode ser classificado de acordo com a sua procedência, como naturais, um exemplo aí, o meio Lousten-Jensen, que é feito com ovos estéreis e batata cozida, que é utilizado para crescimento de Mycobacterium tuberculosis. E existem os meios artificiais, como o caldo tetrationato. Então, de acordo com as procedências, nós temos os meios naturais ou complexos. Os naturais ou complexos, eles não têm uma composição química definida. Geralmente, eles são feitos de extratos vegetais, animais ou de outros micro-organismos. Então, não dá para definir qual o teor de cada componente. Por exemplo, no caso aí do Lousten-Jensen, tem ovos que você verifica que a clara é mais escura, tem ovos que a clara é mais clara. Isso decorrente da composição química variada do ovo. Isso vai depender da nutrição da ave. Vai depender do estado nutritivo da ave. Então, tem ovos de galinha que são maiores, que tem a gema pequena, outros que tem a gema grande. Então, dependendo, como eles são de naturezas de ingredientes naturais, isso pode fazer com que ele tenha uma constituição, uma proporção de ingredientes variável. Agora, quando você utiliza substâncias artificiais, aí você consegue controlar exatamente o que tem em cada um. Eles são utilizados para micro-organismos menos exigentes na nutrição. Exemplo aí, o meio Lousten-Jensen, que é utilizado para cultivar Mycobacterium tuberculosis. Ele contém sais, ovos e pedaços de batata. De acordo com a procedência, nós temos também os meios artificiais, ou meios definidos. Ele tem uma composição química fixa e é usado para micro-organismos mais específicos e mais exigentes, como, por exemplo, o caldo tetrationato, que é utilizado para crescimento de salmonela. Eles contêm apenas iodo, iodeto de potássio e água. De acordo, o meio de cultura também pode ser classificado de acordo com a sua composição, em simples, como água-sangue, e especiais, como o triptose sulfito cicloserina. Os que são considerados simples, né, ele permite o crescimento bacteriano sem satisfazer exigência especial. Exemplos, caldos e o H simples. Já os especiais, eles têm uma adição de substâncias que atendem necessidades específicas de alguns micro-organismos, como o meio BHI, que é uma infusão de cérebro e coração de animal. Geralmente pode ser carneiro, pode ser bovino, e também fragmentos de fígado e soro bovino. Os meios Charrid Ferguson perfringens, ou SFP, é um exemplo de meio especial. E o meio triptose sulfito cicloserina, o TSC, ambos utilizados para isolamento do Clostridium perfringens. O meio de cultura também pode ser classificado de acordo com seu objetivo, como meios de contagem, como o agar Bird Parker, meios de estocagem, como o agar Saborô,
e meios de triagem, como água, tríplice, açúcar e ferro. O meio de contagem é utilizado para determinar a quantidade de micro-organismos, como o agar de contagem em placas e o agar Bede Parker, né? Existe também ali o agar Miller-Hinton, que também é utilizado para contagem. Meios de estocagem servem para conservar micro-organismos, como agar Saborô, e o meio de triagem para caracterizar e identificar algumas características específicas, como o agar tríplice, açúcar e ferro, para saber se o micro-organismo ele fermenta glicose, lactose e sacarose, e se ele utiliza ferro como substrato. De acordo com o objetivo, também nós podemos encontrar os meios de identificação, como o agar citrato, e o meio de pré-enriquecimento, como o agar peptonada. O meio de identificação é utilizado para fazer provas bioquímicas e de características fisiológicas, como desprendimento de oxigênio, prova de catalase, prova de peroxidase, DNase, como, por exemplo, o agar-citrato e o caldo nitrito, ou nitrato. Os meios de pré-enriquecimento servem para fazer uma análise de material desidratado e recuperação de organismos danificados antes da inoculação. Então, algumas amostras que são pobres em micro-organismos, como água, por exemplo, você deve, antes de analisar essa água, você deve fazer com que esse micro-organismo cresça muito mais, para ficar mais fácil a identificação. Então, água peptonada e caldo lactosado serve para identificação e isolamento de salmonela. Então, aqui nós temos vários meios de provas bioquímicas, né, para saber se a bactéria fermenta lactase, se é oxidase positiva, se fermenta glicose, se desprende sulfeto de hidrogênio, se é indol positivo, indol negativo. Então, essas provas, que são chamadas de coproteste, nós vamos fazer também em laboratório. Temos os kits lá. Uma dica de estudo que eu dou para vocês é a utilização desse aplicativo de celular, Microbial Identification. Ele é um aplicativo que serve para você ir marcando quais os testes bioquímicos que a tua amostra possui, para que você consiga identificar o micro-organismo. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de uma prova bioquímica que ela desprendeu gás, foi positivo, e também produziu sulfeto de hidrogênio. Então, só com essas duas provas bioquímicas aqui, o aplicativo já diz qual é a bactéria, Clostridium perfringens. Tá? Então, com duas provas bioquímicas, eu consegui fechar o diagnóstico. Então, os meios de cultura também podem ser do tipo de enriquecimento, como o caldo tioglicolato. Os meios diferenciais, como o agar-sangue, para verificar se as bactérias são alfa-hemolíticas, beta-hemolíticas ou gama-hemolíticas. E os meios seletivos, como o agar verde brilhante, que ali identifica algumas bactérias também que fermentam, e também como o Staphylococcus aureus, que forma ali uma estrutura verde metálica. Então, os meios de enriquecimento, eles proporcionam nutrientes ao crescimento do micro-organismo e inibe a presença de micro-organismos competidores. Exemplo aí, o caldo tetrationato e selenitocistina para Salmonella sp. E o caldo tioglicolato para Clostridium perfringens. Já os meios diferenciais permitem estabelecer diferenças entre micro-organismos parecidos e também facilita a identificação da bactéria quando existem outras bactérias crescendo no mesmo meio. Nós temos aí o agar-sangue, por exemplo, que contém células vermelhas de sangue e é muito utilizado pelos microbiologistas para identificar espécies bacterianas que são capazes de destruir células sanguíneas.
fazendo alfa-hemólise, que é chamada de hemólise parcial, beta-hemólise, que é chamada de hemólise completa, e gama-hemólise, que é a hemólise falsa. Os meios seletivos, eles possuem substâncias que inibem o desenvolvimento de um determinado grupo de micro-organismos e favorecem o crescimento de outras espécies, como o meio com sais biliares, que favorece o crescimento de Salmonella shigella, e também o meio verde brilhante, que isola, né, seletivamente micro-organismos como Salmonella. Como que é, então, feito o preparo dos meios de cultura? Os meios de cultura, eles são comprados ou já feitos, semeados em placa. Você pode preparar ele do zero, que é o que a gente vai fazer em laboratório. Você vai pesar o pó do meio, de acordo com as recomendações do fabricante. Você vai, então, diluir esse meio de acordo com o volume de água que o fabricante recomenda. Você vai ajustar o pH desse meio. Você vai aquecer esse meio, você vai fundir esse meio, né? Aquecer o meio para que as partículas elas se dissolvam e fique ali o estado semi-gelatinoso. Você vai depois colocar nos frascos que você vai utilizar, pode ser em tubos de ensaio, no caso aí de meios sólidos e líquidos e semissólidos, ou nas placas de Petri, no caso de meios sólidos. Depois você vai autoclavar esses meios e aí então estarão prontos para o uso. Pessoal, essa é a bibliografia que eu utilizo para fazer as minhas aulas e que aqui eu recomendo para microbiologia. Um dos melhores livros de microbiologia médica para quem trabalha em laboratório de microbiologia é esse aqui, ó, Diagnóstico Microbiológico. Ele é muito bom, tá? E o de Tortora também, ele é mais simplesinho, mas ele quebra o galho. Mas esse aqui é o melhor de todos, na minha opinião, para microbiologia. Certo? Então, eu deixo aí os meus contatos, né? O canal do YouTube, que geralmente é onde eu descarrego os vídeos das aulas. Se vocês quiserem olhar outras aulas que estão lá disponíveis, de outras disciplinas que eu leciono, fiquem à vontade. As minhas redes sociais, do Instagram, Facebook, o meu e-mail institucional, caso alguém queira mandar um e-mail, fazer alguma constatação pelos canais oficiais, o meu LinkedIn e meu currículo Lattes, caso alguém tenha interesse em analisar lá, enfim, fica aí à disposição de vocês. Tranquilo, pessoal? De boa? Deu para acompanhar? Sim, professor. Falei muita coisa que vocês não ouviram ainda. Eu creio que muito do que eu falei vocês já estudaram, né? A gente só deu uma relembrada, só deu uma capacitada. Oi? Mas deu aí para juntar algumas pontas soltas que vocês tinham alguma dúvida e agora deu para dar uma esclarecida. Fiquem à vontade.